Olá pessoal, aqui é o professor Martins. E gente, dando sequência de um assunto que eu falei aqui sobre, hipnose coletiva e tratei da questão da desipnose, de como fazer isso, de como tentar entender esse fenômeno que está acontecendo, que é uma coisa nova e pouca gente trata do assunto, mas que eu acho importante porque a coisa está ganhando volume, e a gente está realmente em frente de um quadro crítico de saúde mental, de disfunção mental, e as redes estão afetando as pessoas de uma maneira muito negativa, muito prejudicial. Até que ponto isso não tem que ser levado em consideração, porque a partir do momento que você tem causa um desequilíbrio, não é isento de responsabilidade. Essa é a questão das redes. Então o que a gente tem aqui é uma notícia que saiu em várias mídias nacionais, vocês podem procurar. Eu peguei a notícia que estava aqui na CNN e a notícia é a seguinte: Nova York, cidade de Nova York, processa redes sociais por crise de saúde mental de adolescentes. Então a cidade está processando TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat e YouTube, porque a alegação de que as plataformas são responsáveis por um aumento nos problemas de saúde mental entre os jovens, incluindo depressão e transtornos suicidas. E a gente tem percebido, tá, pessoal? E eu percebo isso, como é que está mudando o público, meus alunos, por exemplo, de graduação, que cada vez mais as gerações novas que chegam são gerações mais digitalizadas, gerações que passaram a pandemia toda em casa, acessando as telas. E eu percebo essa mudança de perspectiva e que muitas vezes até uma certa dificuldade em permanecer na aula, em acompanhar uma aula presencial, por já estar muito adaptados a essas telas. Alguns países, tá, pessoal, já estão voltando atrás e já estão querendo retirar as telas de sala de aula, tá? Por exemplo, na Noruega, essa discussão já está existindo. Em outros países, eu acho que também isso já começa, Na Alemanha também eu sei que também já começou uma discussão nesse sentido de que as telas, elas não são necessariamente boas, tá? E que essa vida, que a pessoa passa ali mergulhada na tela, na verdade pode ser até causar essas disfunções mentais. De certa maneira, tá, gente? Entra bem naquela ideia de hipnose coletiva, de formação de NPCs, pessoas transformadas em zumbis. Então é uma preocupação, tá? Eu acho que é bom trazer isso aqui, uma das formas da gente tirar a pessoa do Matrix é você mostrar a realidade para ela, E por mais que a gente tenha muitos conteúdos interessantes hoje na internet, desculpe, tá tosse, a gente também tem muita porcaria, E os algoritmos, a forma como as informações são carregadas, a forma como as informações são mostradas, elas colocam tudo de uma perspectiva muito, fantasiosa, muito fora da realidade. Então, para uma pessoa mais jovem que não teve esse período de tempo, de maturação sem as telas, não foi essas gerações mais jovens, elas realmente estão mais expostas a esses problemas. Então, eu acho que essa é uma discussão válida, tá? Então, a cidade de Nova York, aqui na notícia, está processando as redes sociais, alegando que os designs de suas plataformas exploram a saúde mental dos jovens, tá? E custam à cidade 100 milhões em programas de serviço de saúde relacionados todos os anos. Então, veja, cria-se uma hipnose social nessas redes, pela forma como essas plataformas são elaboradas, para cativar, para prender a pessoa, para chamar a atenção, para mexer com as emoções, para fazer a pessoa, entrar naquele funil de conteúdos. E aquilo acaba gerando, então, um impacto na saúde mental dos jovens, principalmente, por essa imersão toda.
e que acabam, então, resultando em problemas de saúde mental que vão ser, né, ter que ser resolvidos depois no mundo real, né, e não na telinha lá. E aí no processo, né, a cidade de Nova York, processo TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat e YouTube, afirma que as plataformas são responsáveis pelos aumentos nos problemas de saúde mental entre os jovens, né. Então aí, essas questões, afirma o processo, impõem um grande fardo às cidades, às escolas e aos sistemas hospitalares públicos que prestam serviço de saúde mental aos jovens. Desculpe minha tosse. Então, né, o processo surge um pouco depois de que os executivos das plataformas, né, passarem por sabatinas no Congresso dos Estados Unidos, né, sobre como as suas plataformas podem direcionar os usuários mais jovens, especialmente os adolescentes, para conteúdos nocivos, prejudicando a sua saúde mental e imagem corporal. Então, veja, pessoal, é uma questão de saúde pública, tá? É uma questão séria e é uma questão que não é discutida, né? É uma questão que não é falada, mas que é importante a gente entender que, de certa maneira, né, da forma como a coisa está sendo utilizada e projetada, a gente está criando uma geração de pessoas, né, com problemas. Essa questão tem que ser colocada. Pessoas que estão, né, no mundo digital, mundo, né, não real, né, muitas vezes, de coisas que são produzidas, preparadas, elaboradas, né, direcionadas para provocar certas, né, posturas. Um crescente número de famílias processou empresas de redes sociais, né, alegando impacto na saúde mental de seus filhos. E agora, né, mas Nova York é a primeira cidade a fazer isso, né, a tomar medidas dessa magnitude. E chamar a atenção para o perigo das mídias sociais de forma clara e direta. Então a cidade está buscando uma indenização milionária, né, monetária, e alívio para as finanças da cidade, né, e também para realizar educação preventiva, tratamento, né. A cidade também divulgou um plano de ação para as redes sociais que destaca como pretende responsabilizar as empresas em redes sociais, fornecer educação e apoio aos jovens e às famílias, estudar os impactos de longo prazo das redes sociais sobre os jovens. Então isso aqui é uma coisa que realmente é importante, tá? A gente precisaria ter mais estudos, né, para entender o que as redes sociais estão provocando nas pessoas, tá, gente? E assim, de um certo ponto de vista, eu acho que mais coisas negativas do que coisas positivas. Eu tô tendo essa impressão ultimamente, tá? Eu vejo que a coisa vai piorando, né? As pessoas vão perdendo a noção de realidade e vão começando a entrar nesses mundos fantásticos aí digitais, tá? A plataforma foi projetada intencionalmente para ser diferente da mídia social tradicional, com foco em ajudar os usuários a se comunicarem com amigos próximos e abrindo diretamente para a câmera em vez de um feed de conteúdo, né? Falando do Snapchat aqui, eles dizendo que o Snapchat não teria essa responsabilidade porque a ideia do Snapchat é as pessoas se comunicarem entre si, né? Tá. Essa é a desculpa deles. A Meta diz que tem, né, vários ferramentas e recursos para apoiar pais e usuários, tal. O TikTok e o YouTube não responderam, tá? Então, em janeiro, o prefeito de Nova York chamou as redes sociais de perigo para a saúde pública e de toxina ambiental durante seu discurso sobre o estado da cidade, tá, gente? Então, vejo aqui perigo para a saúde pública e toxina ambiental. Ao anunciar o plano de ação, Adams disse que está cada vez mais preocupado com as características perigosas e viciantes que afetam a vida dos jovens. Em vez de conversar durante o almoço, eles ficam absortos nas telas. Em vez de brincar no parque com os amigos, eles ficam lá dentro em um dia ensolarado, clicando e navegando. Em vez de aprender a ter confiança e resiliência, eles estão sendo impostos a conteúdos muitas vezes que os levam à insegurança e depressão. O prefeito disse que o processo é uma ação ousada em nome de milhões de nova-iorquinos para responsabilizar essas empresas pelo seu papel nesta crise, né? Aí aqui cita lá a seção 230 de uma lei federal que diz que as empresas não são, né, responsáveis pelos conteúdos, mas a discussão aqui não são os conteúdos, né? A discussão é a forma do algoritmo, de como é estruturado o funcionamento da própria rede para prender a pessoa ali, né, de uma maneira contínua.
para fazer a pessoa passar horas e horas e horas e horas aí na frente daquela tela. E isso sim é responsabilidade da empresa. Porque quem constrói o algoritmo é a empresa. Quem decide o algoritmo é a empresa. Né? E aqui ele aí coloca um contraponto dizendo que na Europa já tem a lei de serviços digitais da União Europeia que determina que, que até as empresas podem ser processadas em até 6% das suas receitas. Então vejo que a gente já começa a ter um caminho aqui de, né, responsabilização jurídica das empresas, tá, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu acho que isso tem muito a ver com hipnose coletiva, tá? Começo a desconfiar, tá, gente? Até porque eu adquiri alguns livros aqui que são a base, né, desses movimentos, né, livros que procuram trabalhar com hipnose social e, né, eu quero ler até para desmascarar, para mostrar como isso foi usado na base aqui das construções dessas redes para hipnotizar as pessoas. Né? E daí a gente conseguir tentar fazer, né, mesmo com uma contribuição pequena, a deshipnose, né, que é tirar você desse estado. Né? Então, se você está assistindo meu vídeo aqui, ou está escutando o podcast, eu sei que, né, a gente hoje vive bastante rede social, mas a gente tem que colocar limites. Tá? Eu acho que isso que é importante, a gente estabelecer limites. Né? Manter outras atividades saudáveis, né? Se esforçar para criar outros espaços, tá? Por exemplo, o espaço de leitura de um livro, eu acho importantíssimo, o espaço de, né, fazer um exercício físico, ficar em contato com a natureza, né, respirar ar puro, né, caminhar, encontrar pessoas, conversar pessoalmente, né, com as pessoas, realizar atividades presenciais com outras pessoas, isso é importante. E eu acho que como a coisa está caminhando para um lado, né, tudo que é excessivo é nocivo, a gente precisa ter atenção a essa situação. Então, se você está aí muito, né, exposto, está passando muito tempo, né, nas redes sociais, repense, né, se você não está sendo aí hipnotizado demais. Se você conhece alguém que está demais, né, converse com essa pessoa. Tá? Se você já é uma pessoa mais velha que está assistindo esse vídeo e tem filhos, né, procure conversar com eles. Eu até quando eu vi essa reportagem pela primeira vez, né, indicaram alguns livros para leitura que eu já encomendei e não chegaram. Assim que chegarem, eu vou fazer um outro vídeo aqui comentando. Né? São livros realmente para evitar que essas coisas aconteçam. Tá? Então, hoje era esse o nosso bate-papo aqui. Sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.